Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 59 recuperando a consciência sentindo-se envolvido em calor, como se estivesse submerso em água fervente de fonte termal, Fang Xingjian gradualmente abriu os olhos e viu que, como esperado, ele havia sido colocado em um gigantesco tonel de banho. Um forte cheiro medicinal vinha do tonel de banho. O profundo líquido medicinal de cor verde escura borbulhava continuamente, como se fosse explodir a qualquer momento. Que diabos é essa coisa? Embora não parecesse bom, Fang Xingjian podia sentir que havia algo semelhante à energia vital fluindo em todas as partes de seu corpo. O potencial anteriormente esgotado de seu corpo, por causa da quantidade insuficiente quando ele estava passando pela transição de trabalho no reino secreto, não apenas se recuperou, mas também acumulou uma enorme quantidade de propriedades medicinais, esperando que ele as dispersasse e as fundisse com seu corpo em seu cultivo futuro, reforçando-o assim. Vendo que Fang Xingjian havia acordado, Wang Lin disse em um tom sério: sua transição de trabalho falhou e você ainda precisa se recuperar dos ferimentos graves. Seus órgãos, músculos e ossos sofreram os efeitos de reação das partículas de éter. Eu peguei emprestado este remédio do diretor. Circule suas ondas e absorva cuidadosamente as propriedades medicinais para recuperar seus ferimentos. Com relação à questão da primeira transição, não pense nisso por enquanto. Haverá uma saída. Era óbvio que depois de ver os ferimentos internos de Fang Xingjian, Wang Lin pensou que sua transição de trabalho havia falhado, fazendo-o sofrer os efeitos de reação das partículas de éter. Ouvindo as palavras de Wang Lin, Fang Xingjian caiu em transe. Ele deu uma olhada em sua janela de estatísticas, que agora se tornou nome Fang Xingjian era 16 Ocupação Divindade da Espada da Sombra do Vento Nível 9 Força 48 mais 4 Agilidade 62 mais 4 Reação 47 Resistência 41 Flexibilidade 41 Os atributos acima entram em vigor assim que o sonido Suodes Epiruavas é ativado devido aos músculos perfeitos, mais 4 em Força e Agilidade, 10% do atributo de Resistência, Técnicas de espada nutritiva 31 conjuntos técnicas de espada de treinamento 4 conjuntos campo de força reduzido negação de limites especialidades, esgrima gênio, instinto de sobrevivência elementar, cura interna, treinamento interno, especialista em espadas, visão de movimento de alta agilidade, reflexo aguçado, músculos perfeitos, subjugação do mundo da espada única potencial aumento de 8.500 pontos. De ondas de ZP de espadas sonido nível 1 método de cultivo mental arte de meditação da era do gelo nível 1 Endsadou Sword Divinity foi o trabalho que Fang Xingjian obteve no santuário. Fang Xingjian ainda não sabia qual era o progresso do trabalho, mas depois que ele conseguiu a transição de trabalho, ele ganhou apenas 2 técnicas e uma especialidade. Uma das técnicas era uma técnica comum em todos os trabalhos para a primeira transição, ou seja, o campo de força reduzido, que era a forma básica de comunicação com as partículas de éter. Na fase da primeira transição de emprego, todos teriam essa técnica. Também era uma técnica que não podia ser aprimorada, então não havia nada de especial nela. A outra técnica foi chamada de negação de fronteiras, outra técnica que também não tinha nível marcado para ela. Negação de fronteiras permite que o corpo supere as fronteiras físicas e materiais em um instante. Sob o aprimoramento trazido pelas partículas de éter, ele gasta 1000 pontos potenciais a cada segundo, acelerando totalmente a energia vital e o sangue do corpo. A agilidade chega ao limite do que o corpo pode suportar, ignorando os limites dos demais atributos. O atributo agilidade aumentava a velocidade com que os músculos podiam se contrair e explodir com força. No entanto, se uma pessoa desejasse atacar rapidamente ou correr rapidamente, além de uma rápida velocidade de contração muscular, seus músculos também precisariam ter alta resistência, alta energia explosiva, alta agilidade, alta flexibilidade etc. E a negação de limites permitia uma explosão instantânea de energia vital e sangue, ignorando todas as restrições dos outros atributos. Baseava-se no atributo agilidade, permitindo que a agilidade do cultivador explodisse e se estendesse até seus extremos. Esta era obviamente uma técnica muito poderosa. Apenas o fato de ter gasto 1000 pontos potenciais por segundo mostrou o quão poderosa essa técnica era. No entanto, Fang Xingjian precisaria testá-lo antes que pudesse entender as características reais. No entanto,
Isso também significava que ele precisaria acumular potencial durante seu treinamento habitual para ganhar a possibilidade de ativar a negação de fronteiras nos momentos mais cruciais. Embora ele tivesse apenas uma especialidade adicional, Fang Xingjian poderia dizer o quão poderosa a especialidade subjugação mundial da espada única era apenas olhando para sua definição. Era muito mais forte que o Windstorm Warrior. Subjugação do mundo de espada única. Quando uma arma do tipo espada é usada e a armadura usada está abaixo de 10 kg, um campo de força será produzido que aumenta a velocidade do usuário, permitindo que partículas de éter se atraiam, formando um campo de força. Cada ponto adicional no atributo agilidade pode fornecer um aumento de até 2% na velocidade de movimento e ação do usuário. Olhando para esta especialidade, a respiração de Fang Xingjian começou a acelerar. Era diferente da aceleração regular fornecida pelas duas especialidades do Windstorm Warrior. A subjugação do mundo da espada única forneceu uma aceleração que aumentou à medida que o atributo de agilidade aumentava. Um aumento de 1 ponto no atributo agilidade aumentou a velocidade de movimento e ação em 2%. Considerando que o atributo de agilidade atual de Fang Xingjian estava em 66, sua velocidade de movimento e ação aumentaria em 132%. Sendo os únicos requisitos não usar armadura pesada e estar equipado com uma espada longa. O que significou o aumento das velocidades de movimento e ação em 1,32 vezes. Isso significava que era 2,32 vezes a velocidade original da pessoa. Independentemente de ser a velocidade de movimento, a velocidade de lançamento do ataque ou a habilidade de dano explosivo de alguém, todos eles foram aumentados algumas vezes em apenas um instante. Além disso, este ainda não era o limite. Enquanto Fang Xingjian continuasse a aumentar seu atributo de agilidade, os efeitos dessa especialidade continuariam a subir para níveis mais altos, até que sua agilidade atingisse um estado inacreditável. Esta era uma especialidade que se poderia continuar usando sem menosprezar até o nível divino. Para resumir, mesmo que a progressão do trabalho não fosse levada em consideração, o trabalho Windsado Sword Divinity já era tão forte que era aterrorizante. Para Fang Xingjian, parecia ainda mais forte do que muitos dos trabalhos de segunda transição na cidade demoníaca. De agora em diante, ele só precisaria continuar mantendo o estado em que seu corpo passaria automaticamente por treinamento de espada e cultivo de ondas por 24 horas por dia. Assim, permitiria que os seus atributos ficassem cada vez mais fortes, junto com suas ondas. Com os efeitos de ampliação da especialidade do trabalho, sua proeza de batalha também ficaria cada vez mais poderosa. A única coisa que parecia não estar à altura era sua técnica de cultivo mental. Os métodos de cultivo mental eram meramente o treinamento da mente, então o treinamento físico das artes da espada não ajudava nisso. Portanto, depois que Fang Xingjian ouviu as palavras de Wang Lin, ele ficou atordoado por um momento antes de dar outra olhada em sua janela de estatísticas e dizer, mas eu não falhei. Tive sucesso na transição de trabalho. Não precisa continuar. Wang Lin suspirou e disse, o herói da espada da tempestade de vento é realmente muito difícil. Não há nada para isso, mesmo se você falhou. Já pedi licença ao diretor. A partir de agora, você só precisa se concentrar em sua recuperação. Vou te levar para outra academia para treinar e completar sua primeira transição. Embora Fang Xingjian tenha falhado em sua transição de trabalho, para o Wang Lin, ele ainda era um gênio inigualável. Wang Lin ainda não tinha desistido dele, mas em vez disso, estava preocupado que Fang Xingjian desistisse de si mesmo. Embora seja difícil mudar o cultivo das ondas, não é impossível. Não é como se não houvesse pessoas que fizeram isso na história. Com o seu calibre, você definitivamente será capaz de fazer isso se gastar mais tempo nele. Mas você não precisa se envergonhar. Apenas lembre-se da lição que você aprendeu desta vez. Wang Lin balançou a cabeça impotente e disse, você deve se lembrar que os trabalhos comuns não são tão ruins. Existem muitos especialistas de nível divino que também começaram em trabalhos comuns. Suspirar. Fang Xingjian balançou a cabeça, não mais tentando interromper Wang Lin. Ele estendeu a mão e agarrou levemente o ar. Com um estrondo nítido, foi como se um explosivo tivesse descarregado no ar. Uma leve brisa soprou de onde Fang Xingjian agarrou e soltou a explosão de ar. Wang Lin ficou com os olhos arregalados instantaneamente. Fang Xingjian sorriu brevemente,
mais uma vez fazendo um movimento de agarrar no ar. Todo pedaço de líquido medicinal no tonel parecia ter sido agarrado e levantado por uma mão gigantesca e invisível enquanto flutuava como um balão. Campo de força. Campo de força reduzido. Wang Lin ainda estava um pouco hesitante no início, mas no momento seguinte, aquele sentimento familiar lhe disse que seu julgamento não estava errado. Se você pode realizar o campo de força reduzido, significa que você não falhou em sua transição de trabalho e que obteve sucesso em sua transição de trabalho. Fang Xingjian disse, eu, herói da espada da tempestade de vento. Pensar que você teve sucesso na transição de trabalho para se tornar um herói da espada da tempestade de vento. Os olhos de Wang Lin se arregalaram até atingirem o tamanho de um sapo, enquanto ele olhava para Fang Xingjian com leve descrença. Vendo o olhar de Wang Lin, Fang Xingjian assentiu. Ele não mencionou nada sobre a divindade da espada sombra do vento. Agora sou um herói da espada da tempestade de vento. Excelente, excelente, excelente. Tendo recebido uma resposta positiva, Wang Lin ficou muito feliz. No entanto, vendo que Fang Xingjian estava tentando se levantar, ele imediatamente o empurrou de volta no ar com a palma da mão, e foi como se houvesse uma pressão de uma grande montanha empurrando Fang Xin de volta para o tanque medicinal mais uma vez. Você sabe que os únicos 3 heróis da espada da tempestade de vento na história do Império se tornaram especialistas em nível divino. Isso significa que é muito provável que você consiga completar a terceira transição e se tornar um especialista em nível divino também. Não, não, você deve ficar e mergulhar nisso e se recuperar. Este tonel de remédio me custou muito esforço para preparar. Não só pode curar seus ferimentos internos, mas também pode aumentar os efeitos de seu cultivo futuro em grande medida. Herói da espada tempestade de vento. Você deve deixar seu corpo se recuperar bem, para que nenhuma lesão interna seja deixada. Agora que todos completaram a primeira transição, a próxima coisa é aprender técnicas de matar. Eu vou ajudá-lo a dar uma olhada para ver quais técnicas de matança são adequadas para um herói da espada da tempestade de vento. Wang Lin estava andando de um lado para outro, sorrindo sem parar, com sua habitual disposição poderosa. Foi porque ele entendeu bem o que as palavras Windstorm Sonoro significavam. Um especialista em nível divino. Não havia mais do que 10 especialistas de nível divino em todo o Império, e mesmo que fosse apenas uma possibilidade para Fang Xingjian se tornar um, já era suficiente para fazer o rosto frio de Wang Lin se abrir em sorrisos. Depois de dar alguns passos, ele saiu correndo. Ninguém sabia para onde ele estava indo. Fang Xingjian não esperava que Wang Lin estivesse tão animado, e ele estava secretamente feliz por não ter contado a ele seu trabalho real. Windsaddle Sword Divinity foi um primeiro trabalho de transição que ele não tinha visto nas pilhas de materiais que ele havia passado. Pensando nisso, ele simplesmente caiu para trás, submergindo seu corpo na cuba medicinal, sentindo a energia vital infinita infiltrar-se continuamente em seu corpo. Ele até notou que em sua janela de estatísticas, seu potencial estava aumentando gradualmente em 1 ponto a cada 10 minutos. Na verdade, ontem, ele não havia pensado que, quando estivesse passando pela transição de trabalho para a divindade da espada sombria do vento, seu potencial seria absorvido para realizar uma transformação intrínseca de seu corpo físico. Foi por isso que sua energia vital e sangue foram absorvidos com força pelas partículas de éter, o que por sua vez o levou a sofrer lesões internas. No entanto, seu sangue e energia vital foram reabastecidos pelos vários itens medicinais preciosos que Wang Lin trouxe. Além disso, ele tinha a especialidade cura interna, que poderia ser usada para curar as lesões em seus órgãos. Na verdade, mais da metade de seus ferimentos internos já haviam sido curados. No entanto, vendo que seu potencial poderia aumentar por si só, Fang Xingjian ainda estava surpreso, quanto esse barril de líquido medicinal realmente custou. Então, ele se lembrou da reação de alegria de Wang Lin mais cedo e exclamou silenciosamente para si mesmo: esta é a primeira vez que vejo o mestre agindo assim. Parece que o primeiro trabalho de transição Windstorm Sonoro é mais importante do que eu imaginava que seria. O Windstorm Sonoro já era suficiente para surpreender o mundo. Se Wang Lin e os outros soubessem que o trabalho de Fang Xingjian era a divindade da espada sombra do vento, que nunca apareceu no curso da história,
e que até veio equipada com especialidades e técnicas que eles considerariam horríveis, seus queixos provavelmente cairiam, ou o conhecimento até causaria uma grande tempestade com ele no centro. No momento seguinte, ele já estava totalmente submerso no líquido medicinal, concentrando-se apenas em absorver sua essência. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 60. O dia do duelo. Na segunda manhã, Fan Xingjian rastejou para fora do tanque cheio de líquido medicinal já transparente. Ele perguntou aos servos sobre o paradeiro de Wang Lin, mas sem resultado. Assim, após terminar o café da manhã, dirigiu-se para a sala de aula. Terminado o prazo de 3 meses e todos terem completado a primeira transição, de acordo com o regulamento da escola, além de frequentar as aulas de especialização, aulas de técnicas e aulas de treinamento físico, o próximo mais importante era que eles pegassem a real técnicas para matar seus inimigos, as técnicas de matar. Fazer isso todas as manhãs era a segunda fase de sua missão depois de terem completado sua primeira transição. O caminho da nutrição equivalia à primavera, fortalecendo a constituição e nutrindo o espírito, mantendo o indivíduo em forma saudável e acumulando potencial. A trilha de treinamento equivalia ao verão, destruindo o corpo físico, estimulando o potencial e fortalecendo os atributos. O caminho da acumulação era equivalente ao outono, as ondas e métodos de cultivo mental e ondas movendo-se em meio à calma, a conexão com as partículas de éter, o complemento do trabalho, a compreensão de força extraordinária, cada uma com seu uso milagroso. Os 3 primeiros caminhos eram todos caminhos que ajudavam a pessoa a se tornar mais forte, concentrando-se em ganhar força. Foi a base completa de um poderoso especialista de cima a baixo, de dentro para fora. Por outro lado, as técnicas de matar eram as técnicas reais usadas para o combate, puramente com o escopo de destruição, técnicas destinadas a matar oponentes. Então, independentemente de quão poderoso era o trabalho de Fan Xingjian, ou quanto seu talento atual e experiência em artes de espada já haviam superado em muito dos instrutores, ele ainda decidiu ouvir a introdução de técnicas de matança. No entanto, até agora, ele ainda não sabia que sua transição de trabalho no dia anterior havia sido testemunhada por muitas pessoas. Todos na academia achavam que ele havia falhado em sua transição de emprego. Fan Xingjian ainda estava contemplando qual deveria ser seu próximo passo. Em seu estado atual, suas artes de espada e ondas podiam ser treinadas em seu corpo sem descanso por 24 horas por dia, e seus atributos aumentariam a cada 5 a 6 dias. Suas ondas também subiam de nível a cada 10 ou 20 dias. Seu método de cultivo mental era o único para o qual ele precisava encontrar algum tempo especial todas as noites para treiná-lo. Portanto, agora ele tinha muito mais tempo durante o dia, que poderia usar para treinar em novas áreas. Fan Xingjian estava pensando em que tipo de treinamento ele deveria usar esse tempo extra. Devo aprender novas técnicas de espada. Ainda há 10 ou mais técnicas de espada na academia que ainda não aprendi. Devo olhar através deles e ver se algum deles não se sobrepõe aos meus atuais? Ou devo abordar os outros instrutores e usar meus atributos mais elevados para ganhar ainda mais especialidades? Os atributos eram a base, enquanto as especialidades eram os efeitos especiais. Fan Xingjian já havia construído uma base excepcional, preparando-se para o combate real. O que ele aprendeu até agora aumentaria seu poder, aumentaria sua força física, aumentaria sua velocidade de movimento, aumentaria suas técnicas, fortaleceria seu físico. Mas no final do dia, ele ainda não tinha uma verdadeira técnica para matar seus inimigos. Eu deveria dar uma olhada nas técnicas de matar primeiro, e descobrir como treiná-las. Só me restam 4 anos e 3 meses. Eu preciso ser mais rápido. Mais rápido. Técnicas de espada, atributos de temperagem, cultivo de ondas já estão circulando por si mesmos todos os dias. Quanto ao meu método de cultivo mental, precisarei trabalhar duro todas as noites. Técnicas de nutrição de espadas circulam automaticamente diariamente, temperando meus atributos. As ondas circulam automaticamente diariamente, modificando minha frequência vital. O sonido suaves e piruáveis enfatizava principalmente o aumento do atributo agilidade. Após as ondas formarem uma conexão com as partículas de éter, quanto maior o seu nível, mais rápida será a minha velocidade. Ainda preciso me esforçar mais para treinar meu método de cultivo mental. Quanto maior o seu nível,
Mais racional e lúcido serei na batalha e menos cometerei erros ou serei afetado por emoções negativas. Além disso, tenho muitas emoções negativas reprimidas em meu coração. Então, para meu método de cultivo mental, terei que liberar todas as minhas emoções negativas para acelerar meu cultivo. Meus atributos são muito altos, e com minha grande velocidade não deve haver ninguém que tenha passado apenas pela primeira transição que consiga me superar. E se eu executar a negação de limites, minha velocidade será ainda mais rápida. O que me falta agora é uma técnica de killing que poderia ser uma boa combinação para minha grande velocidade. As técnicas de espada de Fang Xingjian circularam implacavelmente por todo o seu corpo. Ele abaixou a cabeça e contemplou seus futuros planos de treinamento. Ele parecia estar extremamente concentrado, a ponto de não perceber que por onde passava, as pessoas apontavam o dedo para ele e fofocavam sobre ele, lançando-lhe olhares de zombaria, sarcasmo ou desdém. Havia também alguns que olhavam para ele com olhares de pena. No entanto, ele nem percebeu isso enquanto caminhava. De fato, já que com o revigoramento de seu cérebro, ele podia sentir as partículas de éter desaparecendo e reaparecendo constantemente, mantendo um equilíbrio dinâmico. Quando ele estava a meio caminho de seu destino, Fang Xingjian descobriu que sua janela de estatísticas estava piscando. Ele tinha acabado de subir de nível. Isso mesmo. Eu estive no pico do nível 9 por muito tempo. Agora que completei minha primeira transição, é natural para mim poder subir de nível. E desde que minha barra de experiência para o nível 9 estava no máximo, e eu continuei a cultivar minhas artes de espada internamente pelas poucas horas que tive desde ontem à noite, eu consegui subir de nível. Cultivar várias técnicas, atributos, especialidades ou mesmo ler ou aprender naturalmente permitiria ganhar experiência e subir de nível. Naturalmente, esse método de subir de nível era extremamente lento, e só se podia subir de nível 1 ou 2 vezes por ano. Não poderia nem se comparar com a experiência adquirida ao atacar e matar feras poderosas ou outros humanos. Mesmo antes de sua transição, a barra de experiência de Fang Xingjian já estava no pico do nível 9. Dada a transição da noite anterior, juntamente com o fato de que no caminho seu corpo estava treinando incessantemente por si mesmo, ele havia subido de nível. Depois de subir de nível, ele descobriu que o progresso do trabalho da divindade da espada Sombra do Vento afetou apenas o atributo agilidade. No entanto, foi um aumento total de 11 pontos. Portanto, seu atributo de agilidade subiu para 73 pontos tremendamente aterrorizantes. E enquanto ele pensava em como o aumento de 11 pontos na agilidade aumentaria ainda mais sua velocidade de movimento e ação em 22%, Fang Xingjian ficou estupefato e gradualmente sentiu uma sensação de alegria aumentando. Essa velocidade é simplesmente aterrorizante. Ele continuou a cultivar e contemplar enquanto caminhava, chegando finalmente à sala de aula. Fang Xingjian abriu a porta com um estrondo, e viu os 9 cavaleiros da classe 256 virarem seus olhares para ele. Traços de zombaria apareceram nos olhos de Kaunitz. Ele estava olhando para Fang Xingjian como se ele fosse um palhaço. As sobrancelhas de Jacques Anthony franziram ligeiramente. Eles correram para a residência de Wang Lin ontem, mas foram expulsos por Wang Lin, que estava totalmente focado em cuidar de Fang Xingjian. Portanto, eles ainda não tinham ideia de qual era o estado atual de Fang Xingjian. Um olhar de fria indiferença se refletiu nos olhos de Robert. Desde que Kaunitz alcançou seu progresso, completando sua primeira transição e depois derrotando-o, Robert vinha trabalhando duro, praticando dia e noite. Ele agora só tinha um pensamento em mente: derrotar Kaunitz. Na plataforma, Dick, que estava explicando a teoria do caminho da morte, semicerrou os olhos enquanto falava. Fang Xingjian, este curso sobre o caminho da morte está aberto apenas para aqueles que completaram sua primeira transição. Você não veio ao lugar errado. Kaunitz sorriu levemente. Seu subordinado Zoyong, que também veio da Academia Teresia, levantou-se enquanto repreendia. Fang Xingjian, você esqueceu o que disse naquela época. Você não apareceu para o duelo, mas ainda tem cara de vir aqui. Se eu fosse você, rapidamente arrumaria minhas coisas e sairia da academia. Carter, que já havia acompanhado Zoyong para provocar Fang Xingjian do lado de fora de sua vila, também se levantou e disse: Porta dos Fundos. Eu disse há muito tempo, depois de remover o disfarce de gênio que você colocou, você não é nada.
Uma pequena frita sempre permanecerá uma pequena fritada. E pensar que você ainda está fantasiando em se tornar um herói da espada da tempestade de vento. Mesmo antes de terminarem seu discurso, traços de intenção assassina começaram a piscar nos olhos de Fang Xingjian. Quem disse que eu falhei em aparecer? Como eu não sabia disso? Ele respondeu suavemente, hoje é o dia do duelo. Venha, Kaunites, assim como prometi, vou lhe dar uma desvantagem, apenas uma mão. Então, vou quebrar suas costelas uma por uma. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos, tenho certeza que você vai gostar deles. Solen irmãos.